A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. Boa noite, pessoal. Boa noite aos espíritos encarnados e aos espíritos desencarnados. E aqui, normalmente, nós cumprimentando outra classe de espíritos, que são os internautas. Você, internauta, que vai ver e terá a oportunidade de ver esse vídeo centenas de vezes, para não dizer milhares com o tempo, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia, conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo. Para nós, um motivo de satisfação muito grande estar aqui hoje nessa casa. Meu nome é Décio Naves, estamos na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, num bairro mais populoso de Palmas, que fica distante do centro propriamente dito do Palácio, 11 quilômetros. Então nós estamos nessa casa pequena, acolhedora, uma casa que eu já estava sentindo falta de vir cá. Peço, nesse exato momento, em que a administração da casa pediu-nos que falasse sobre o capítulo 14, honrar pai e mãe. Eu fico numa satisfação, e satisfação porque nós temos a oportunidade de estudar, ler, então acaba que a gente aprende mais. Não é porque o ouvido está mais próximo da boca, é porque nós, ao estudarmos, nós, ao lermos, a gente, de uma certa forma, joga para dentro de nós mais conhecimento. E já foi dito e dito com propriedade que aquele que melhor sabe, ou que mais sabe, melhor aplica o seu livre-arbítrio. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, está assistindo novelas, está fazendo outras coisas, não fazemos crítica, porque quem critica até está em um ponto, segundo a sua visão, mais acima. Mas nós estamos enculturando espiritualmente. Nós estamos jogando para nós, para dentro de nós, aquilo que efetivamente vai contar na vida espiritual. Antes, porém, de dar sequência no tema, eu gostaria de contar uma pequena história. Vou denominar um nome fictício Keila. Keila é uma jovem adolescente de 16 a 19 anos, moradora de um centro urbano muito, mas muito, uma metrópole, muito habitado. Brigou-se, desentendeu com o pai, com a mãe e saiu. Foi morar nessa cidade populosa. A mãe não sabia, o pai não sabia. Por quê? Normalmente por essas bestialidades, vamos dizer assim, brigas, conflito. Normalmente esses conflitos no lar são por coisa que não vale a pena, né? Ela saiu. Muito embora, ela teve de gastar, ela teve de comprar roupa, ela teve de trabalhar, e a coisa não estava fácil para arrumar serviço. Aí, ela, para ganhar dinheiro, exerceu uma das profissões mais antigas do mundo, a prostituição. E isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, mãe e pai preocupadas, sem saber aonde estava. Certa feita, um vizinho falou: olha, eu vi Keila. Ela está em tal bairro, lá naquela zona do Meretrício. E a mãe, desesperada, foi lá. Foi, mas não encontrou. Aí o que a mãe fez? Deixou uma fotografia da própria mãe. Minha filha,
sua mãe está te esperando e ela te ama desesperadamente. Volte, minha filha. Deixou afixado lá, deixou afixado num dos bares que as pessoas falavam que ela fazia ponto lá e ia. Pois bem, passou-se alguns meses, ela almoçando, viu aquela foto e ela reconheceu aquela pessoa. Gente, aquela é minha mãe. Viu a foto e viu os dizeres: filha, volte para casa. Mamãe te ama tanto. E ela já tinha bebido tudo, estava em frangalhos, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, sem estrutura, extremamente estressada. Falou, não, mas eu vou. E ela chegou na casa, empurrou, a porta estava aberta, não estava semi-aberta, aberta. Aí ela entrou e a mãe, minha filha, ela estava dormindo e acordou, minha filha, mamãe, eu fiquei preocupado porque a porta estava aberta, poderia ter ladrão. Minha filha, desde que você saiu daqui, há 3 anos atrás, eu nunca fechei a porta. Só mãe, que tem o coração e que tem esse amor extraordinário, nem nós pais compreendemos. Nem nós pais, efetivamente, não sabemos compreender esse valor e esse amor de mãe. Então, vamos, sem dúvida alguma, falar uma série de coisas relacionadas a Kate, ao relacionamento da mãe com a moça, do pai com a moça, do filho com os pais. Veja bem, a lei, o decálogo mosaico, são 10 leis. A primeira lei é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, não farás santos, não farás bezerro de ouro. A terceira, não tomarás o meu nome, ou não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto, lembra de santificar um dia da semana. O quinto, veja bem, que medeia os outros 4 e os 4 subsequentes, é honrar pai e mãe. Veja que esses primeiros mandamentos, do 1º ao 4º, relaciona-se a Deus. E o que intermedia, que é honrar pai e mãe, está em 5º. E logo após tem, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, Então veja que esses são direcionados às pessoas. E o primeiro dos mandamentos direcionado às outras pessoas é honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra e que te dá o Senhor, teu Deus. Para que teus dias, na época de Moisés, o viver, o você estar aqui na terra, era uma dádiva, porque até então, a partir de Cristo, que falou-se em vida futura. As leis mosaicas, as leis de Moisés, tem essas 10 leis pegadas intuitivamente ou mediunicamente no Monte Sinai, escrito que são as leis divinas. As outras são as leis humanas, as quais foram implementadas de uma certa forma, de maneira rígida, porque era um povo que estava já rodando 40 anos no deserto e precisava ser uma lei, assim, vamos dizer, draconiana. Honra teu pai e tua mãe, está praticamente em todos os evangelistas. Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas. Está nesses livros todinho, está honrar o teu pai e a tua mãe. Piedade filial. O termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito às atenções, a submissão e a condescendência, e que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então precisamos honrar os nossos pais, precisamos honrar o pai e a mãe, e fomos filhos,
pela mesma forma, né, os filhos também devem honrar, assim como o pai deve respeitar e verificar o condicionamento, a condição evolutiva do filho, o filho, pela mesma forma, deve honrar os seus pais. Não, os filhos não devem honrar simplesmente os seus pais. Eles devem dedicar-se, dar, eu diria, até a própria vida. Por que dar a própria vida? Quem os deu a vida foi o próprio pai, a mãe. Pelo menos a vida corporal, onde o espírito teve a oportunidade. O espírito teve a oportunidade de estagiar no orbe terra e dentro desse processo evolutivo, do átomo ao arcanjo, esse corpo é o mais perfeito entre as encarnações antecedentes, né, que nós tivemos. Piedade filial. Certos pais, é verdade, menosprezam os seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus o que compete puni-los e não aos seus filhos. Ora, gente, vamos ter um relacionamento com nossos filhos, uma criança 9 a 11 anos como essa, tudo bem, é uma criança, mas vamos cuidar, vamos dar aquela educação que nós gostaríamos de ter. E muitas vezes, meus irmãos, ou quase sempre, as crianças de hoje são espírito mais evoluído do que nós, propriamente dito. Então ali está estagiando no corpo um espírito que muitas vezes pode ter tido experiências superiores ao que você teve. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar os inimigos, quanto essa obrigação maior ainda com relação aos pais. Quem disse isso? Kardec. Tem um aparelhozinho, hoje quase não existe, bip, hoje nós usamos celular e além do celular usamos muito WhatsApp, mas esse bip era um aparelhozinho do tamanho de um celular. Você colocava no cinto, fazia suas visitas, você trabalhava numa empresa, ia vender ou fazer qualquer atividade, outra, e essa atividade, quando o seu chefe ou o gerente ou o proprietário da empresa precisasse, acionava um pequeno dispositivo, e esse dispositivo dava bip, 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 e você, naturalmente, ia num telefone fixo e telefonava para a sua empresa. Mas o bip dentro do Espiritismo significa a caridade, conforme Jesus nola passou. Beneficência para com todos, indulgência para com o próximo, e o bip, o P, não é? Perdão das ofensas. Então ela está sedimentada nesses três posicionamentos: beneficência, indulgência e perdão das ofensas. Reflexão sobre o papel dos pais ao filho, piedade filial, missão paterna, tipo de parentesco. Espero que algum dia você, meu filho, que te façam passar o que eu passei. A vovó costumava dizer a mesma coisa, porque nós, na condição de pais, e exercendo aquele poder autoritário, a gente fala de uma forma incisiva para o filho: olha, eu estou fazendo isso porque eu não quero que você passe o que eu passei, etc. Siga-me o exemplo. Tudo bem, devemos ser o exemplo, mas será que efetivamente estamos sendo esse exemplo? A gente tem que colocar na balança, lembrando sempre que aquela criança pode ser um espírito mais superior que os pais. E a exemplificação está aí, né, meus irmãos? Menino de 4, 5, 6 anos, sabendo operar com celular, uma coisa extraordinária, coisa que nós temos dificuldade. Eles vão lá com 45, 50 segundos, 1 minuto, faz aquilo que nós demorávamos.
vovô, vovó, papai. Eu já te expliquei isso 5, 6 vezes. Por que isso? É mais inteligente? Sim. São espírito mais evoluído, evoluiu mais. E por que isso normalmente ocorre? Ocorre porque nós estamos num mundo de transição, né? Um mundo que provavelmente, até chegar o ano 3000, nesse ano, nesse milênio ainda, será implementado o mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? São quando há uma linearidade, há um equilíbrio de força entre os espíritos maus e espíritos bons, né? Quando houver esse equilíbrio, é mundo de regeneração. O mundo de prova e expiação, sobressai mais espíritos malignos. Os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Então, veja bem, essa minha maneira de falar, tipo Pato Donald, pelo nariz, essa compleição física, nada de beleza visual, isso vem dos meus pais. Organicamente e geneticamente eu peguei essa carga dos meus pais, mas a questão do espírito não veio. Então, cada ser tem um espírito específico. A clonagem você pode fazer um ser orgânico similar, idêntico, ipsis liter ao ser copiado, ao ser clonado, mas espiritualmente não. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Há duas espécies de família. As famílias pelo laço espiritual e as famílias pelo laço corporal. Duráveis as primeiras, se fortalece pela purificação e perpetuação do mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma, que seriam as reencarnações, né, meus irmãos? As segundas, que são as corporais, frágeis como a matéria, e extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Ora, gente, a Kate, ao voltar para casa, sentiu, assim como o filho pródigo, ao voltar, sentiu que na casa dos pais ele era muito mais bem tratado. Então, veja bem, houve o perdão por parte dos pais e o consequente reflexão dos filhos. Olha o quanto que isso é bonito. Esse corpo, o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo é passageiro, mas o espiritual nós vamos ter N's existência, ou seja, vivemos infinitamente. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi por acaso que fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, da qual podeis deduzir que um outro já odiou muito, ou muitas vezes foi ofendido. Ora, hoje eu tenho, através de um planejamento, no mundo errático, no mundo espiritual, eu planejei ser filho, nascer naquela família biológica, naquela família espiritual, ou por outra, eu vim como pai, porquanto em vida pregressa, em vida anterior, eu fui um mau filho. Um mau filho quis naturalmente expiar. E as pessoas que não advogam o Espiritismo como uma doutrina, diz que nós somos uma doutrina que sofre, uma doutrina de sofredor. Nós não somos sofredores, nós sofremos por resignação. Como sofrer com resignação? Porque somos sabedores que essa vida é por demais passageira e que logo, logo vamos ter a vida ao adentrar a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Filhos, obedeceis vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. O primeiro mandamento acompanha uma promessa, honrai o teu pai e tua mãe. Esse primeiro mandamento é aquele que nós falamos, né? Ele está no meu primeiro, relativo aos homens. Honrai o teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida na terra.
Pais, não exaspereis com os vossos filhos, pois, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Para aí, Décio. Eu devo, de uma certa forma, uma criança até uns 11 anos, 12 anos, obrigá-lo até a vir ao centro, participar da evangelização? Sim. Por que sim? Ora, quando mesmo está em estado febril, quando mesmo está doente, está claudicando, mancando por alguma coisa, você não o leva ao médico? Muitas vezes o médico prescreve uma injeção. A criança fala, eu não vou tomar. Eu não vou tomar, pai. O que você, mãe, faz? O que você faz, pai? Dá. Não vai tomar? Muitas vezes segura, toma. Por que você não faz isso também com a parte espiritual? Ou seja, com a parte que vai efetivamente fazer diferença quando desencarnarmos, que é o espírito, né? Conflito de geração. Filhos, obedeceis vossos pais segundo o Senhor, porquanto isso é justo. Está em Efésios. A mocidade estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, por voltar mais tarde, voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida e gerando sofrimento. Não nos esqueçamos que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá felicidade doméstica. Então, muitas vezes eu quero fazer tudo para o meu filho, eu quero na condição de pais que ele não tenha de passar o que eu passei, é um erro. Tem que ser dócil, tem que ser amoroso, tem que praticar a beneficência na sua compleição maior. Contudo, amar também é dizer não. Amar é falar, meu filho, isso não pode, isso não é correto. Porque o que pode acontecer? Se nós criarmos, vai ser uma pessoa super mamada, super protegida, que vai ter dificuldade futuramente. E nós, na condição de filhos, devemos, pela mesma forma, mais do que honrar os nossos pais, né? Tipo de uma adoração. Vamos adorá-lo, vamos honrá-lo, vamos fazer ao mesmo, mais do que simplesmente o querer bem. Honrar o seu pai não consiste apenas em respeitá-lo, verificar, olhar, estar junto, conversar. Quantas e quantas vezes um adulto velho quer conversar e a gente, não tenho tempo, não tem isso, não tem... Né? Hoje costuma-se muito internar, tem esses internatos para idosos, que caríssimo até, por volta de 4 a 6 mil reais, conforme, né, com médico, etc. E os filhos de maior posse, ou mesmo os pais, através da sua aposentadoria, são jogados ou simplesmente deixados nesses asilos, nesses ambientes. Pode-se considerar como missão a paternidade? É uma missão. Ser pai é uma missão, porque, como dissemos no início dos nossos estudos, nós escolhemos a paternidade, ser pai daquela criança, daquele casal, como filho, e escolheu, pela mesma forma, nascer ali para receber aquela instrução. E muitas vezes, e quase sempre até, os maiores adversários estão em nosso lar. Então não adianta nós aqui, minha irmã, muita paz, muita luz, que a graça do Senhor esteja conosco, falando baixinho e chegando em casa, senta, sendo ríspido, autoritário, déspota. Não é dessa forma. Não é dessa forma, né, meus irmãos? Então, é uma missão. Ser pai e ser mãe é uma missão. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na educação do Senhor, que já até falamos, né? O fato de, se for preciso, olha, eu estou saindo com a sua mãe, já estou fechando a porta, vamos embora.
depois, com 12, 13, 14 anos, a gente discute se aquilo efetivamente... Mas nesse horário é como se tivesse em estado febril. Precisa tomar a injeção. Missão paterna e ingratidão dos filhos. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos filhos, se não alcança isso, não tem de que inculpar, sentir-se culpado. Por quê? Eu fiz dessa forma, orientei, fiz isso, fiz aquilo, levei na evangelização, mas mesmo assim, ele, a posteriori, não seguiu os desígnios ensinados, os desígnios de Deus. Então, eu não sou culpado. Eu não tenho culpa. Não serei penalizado. E por último, desde pequenininha a criança manifesta os instintos bons ou mal, que traz da sua existência anterior. Ao estudá-lo, devem os pais aplicar todos. Ao estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitam, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuide de combatê-lo, sem esperar que lancem raízes profundas, né? Então, na verdade, nós, com o mal, com a coisa errada, nós não devemos compactuar, nós devemos ser firmes, nós devemos ser, de uma certa forma, contundente. Ó, meu filho, é isso, é aquilo. E eu costumo dizer até que numa separação do casal, é quase por 3 coisas. Pelo aspecto financeiro, pela incompatibilidade de gênero ou pela criação de filho. Normalmente, a criação de filho, eu quero fazer dessa forma, minha esposa não quer, eu na condição de esposa quero fazer isso, o meu marido não. Então, devemos ser dóceis, amáveis, mas sermos rigorosos. E vós, filhos, eu como filho, muito embora não tenha meu pai, devemos ter paciência com aquele cidadão ou a cidadã, meu pai, meu avô que está envelhecendo, ele tem dificuldade de ouvir, ele já está tendo dificuldade em segurar aquele pires, levar a colher na boca. Eu preciso ter paciência. Quantas e quantas vezes ele conta a história 1, 2, 3 ou 4 vezes. Eu devo absorver isso, porquanto quando eu estava em idade tenra, ele me contava uma série de histórias e por várias vezes eu perguntava, ora, pela mesma forma, com relação a banho, as pessoas, ao tornar mais idosas, não gostam tanto de banhar. Então vamos ser pacientes, lenientes, ter calma, ter paciência, conversar com os velhos. Porque nós, na nossa infância, também pela mesma forma, nós não gostávamos de banhar. Então, amanhã seremos idosos. Somos filhos. Então, é uma reflexão. Kate está hoje. A história fica para a reflexão. Não somos sabedores ou do seu relacionamento a posterior, mas com certeza ela veio resignada, ela arrependeu-se e tornou-se uma nova mulher. Tornou-se uma pessoa junto aos seus pais. Meus irmãos, admiradores da doutrina dos Espíritos, mais uma vez eu agradeço a vocês, e especialmente eu agradeço os nossos protetores, Maria Santíssima e Chico Xavier em espírito, que sempre nos intuem, nos inspiram e toda a espiritualidade que deu sustentação. Amo a doutrina espírita e, por consequência, amo cada um de vocês. A vocês todos, um beijo do coração. Muita luz e muita paz. Tudo, mas tudo de bom. Se nos ensinou uma lição, e somente o amor
está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar.